Oi gente, aqui é a Helena da Mar de Maria Maker e eu tô de volta aqui no canal da Fiorecer, dessa vez para ensinar vocês a fazer essa bolsinha de esteirinha de praia. Vamos para a lista de materiais. 1 kg de fio de lycra poliamida da Fiorecer. Uma agulha 8 mm. Uma agulha menor para os acabamentos. Eu usei uma agulha 5 mm. Uma etiqueta com a minha marca e uma linha um pouquinho mais grossinha para costurar a etiqueta. Uma tesoura. Uma alça de couro como essa, com 4 furações de cada lado, 2,5 cm de largura e 25 cm de comprimento. E uma esteirinha de palha. Eu comprei a minha na internet mesmo e escolhi esse modelinho feito em palha, porque eu acho que além de lindo e super estiloso, ele é bem macio e fica super confortável para deitar na areia. Eu vou começar fazendo um anel mágico. E dentro desse anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. Fecho o meu anel mágico. E vou dar início à minha segunda carreira. Eu faço da seguinte forma: dou uma largadinha nesse fiozinho que tá aqui, insiro aqui, ó, a agulha de trás para frente no meu primeiro ponto, ó, que ele fica um pouquinho mais escondidinho, e puxo esse fiozinho lá para trás. Abro aqui o meu pontinho. E nessa primeira carreira, eu vou colocar a agulha no meu ponto, último ponto da carreira anterior, ó. Insiro ele bem no centrinho do Vzinho ali. Vou esconder esse aqui, que é o fiozinho de trás. E eu vou puxar essa argolinha lá por dentro dele. Vai fazer um fechamento invisível aqui da minha carreira, já subindo o meu primeiro ponto da próxima carreira. Esse fiozinho aqui eu já vou começar a esconder. E vou dar início à minha segunda carreira. Nessa segunda carreira eu vou fazer um aumento sobre cada ponto, sempre em ponto centrado. Esse que era o primeiro pontinho fica um pouquinho mais difícil de visualizar e a gente tem que abrir ele bem assim, ó. Fica mais apertadinho também. Por isso que é sempre bom fazer a contagem dos pontos ao final da carreira nesse início, né? Pra ver se a gente não perdeu nenhum pontinho. Ó, fiz os meus 12 pontos centrados, um aumento sobre cada ponto. E dessa vez eu vou fechar a carreira da seguinte forma. Eu dou uma largadinha nesse fiozinho, insiro a minha agulha aqui também no primeiro ponto, puxo a argolinha lá para trás. Mas ao invés de começar nesse pontinho de trás, que eu comecei da outra vez porque o primeiro ponto era muito apertadinho, dessa vez eu vou inserir a minha agulha aqui no meu primeiro ponto mesmo, ó. E ao invés de puxar a argolinha por dentro dela, eu puxo uma nova argolinha
e insiro a minha agulha dentro daquela argolinha que estava lá para trás. E aí agora começo a fazer os meus pontos. Nessa terceira carreira nós faremos um aumento e um ponto baixo, um aumento e um ponto baixo ao redor de toda a carreira. Terminei aqui a minha terceira carreira, vou fazer aquele mesmo fechamento que eu fiz na carreira anterior. Puxo a argolinha lá para trás, insiro a minha agulha no Vzinho do primeiro ponto da carreira anterior. Puxo a argolinha para frente, fiquei com 2 argolinhas e agora eu insiro a minha agulha naquela argolinha lá de trás. Nessa quarta carreira nós faremos 2 pontos baixos centrados e um aumento, 2 pontos e um aumento, até o final da carreira. Eu vou seguir fazendo e volto com vocês para passarmos para a próxima parte. Pronto, gente, finalizei aqui a minha quarta carreira e agora eu vou medir essa basezinha na parte inferior da minha esteira. Ó, eu vou colocar ela aqui e ela tem que ficar com uma carreirinha mais larga do que a circunferência da parte ali de baixo da esteirinha, ó. Que é a partir daqui que eu vou subir as minhas carreirinhas. Então, a partir daqui, eu dou uma largadinha nessa argolinha, puxo o meu fio pro lado de cá, insiro a agulha de trás para frente e puxo essa argolinha lá para frente. E agora eu vou trabalhar desse lado da peça. Aqui eu vou fazer pontos baixíssimos ao redor de toda a carreira. Se vocês quiserem fazer um pouquinho maior, para uma bolsinha de tapetinho de yoga, ou de repente para uma esteirinha mais larga, é só vocês seguirem fazendo 3 pontos, um aumento, 3 pontos, um aumento na próxima carreira, e assim sucessivamente. Na próxima, 4 pontos e um aumento, até ficar com uma circunferência necessária para guardar o que vocês precisam. Pronto, gente, finalizei a minha carreira de pontos baixíssimos. Agora eu dou uma largadinha aqui no fio
e vamos cortar esse fio aqui. Agora, com a minha agulha de acabamentos número 5 milímetros, nós faremos o seguinte fechamento, ó. Eu vou simular esse ponto aqui para fechar a carreira. Então, no próximo pontinho, eu insiro a agulha daqui para lá, puxo esse fiozinho para o lado de cá, dou uma apertadinha nele, insiro a agulha de baixo para cima, ó. Aqui temos um Vzinho de um ponto, eu vou inserir aqui, ó, por dentro desse próximo ponto. E esse fiozinho eu puxo lá pro outro lado. Ó, já fiz a simulação do meu pontinho aqui. Agora, vamos virar essa lateral para deixar ela igualzinha também, ó, aos outros pontinhos, simulando esse pontinho que tá faltando aqui nesse buraquinho, tá vendo? Então, todos os pontos sai um fiozinho por cima e um fiozinho por baixo, um fiozinho por cima e um fiozinho por baixo. E nesse pontinho aqui, ó, tá saindo só um fiozinho por baixo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou inserir a minha agulha bem aqui dentro deste pontinho e vou puxar esse fiozinho pra cá. Agora, eu dou uma puxadinha nele, ó, e ele tem que, como o fiozinho de baixo ali entra nesse ponto aqui, ele tem que entrar aqui também. Então, eu insiro a minha agulha aqui, ó, daqui pra lá. E puxo esse fiozinho pro outro lado, ó. Notem que ele ficou com um acabamento bem invisível. E a partir daqui, começaremos a subir a parte inferior da nossa bolsinha. Voltei para minha agulha 8 milímetros e agora faremos ponto sobre ponto ao redor de toda essa primeira carreira. Pegando só os pontos baixíssimos daquela carreira que fizemos antes, ó. Vamos pegar esses Vzinhos de cima, para que os Vzinhos lá de baixo fiquem como o acabamento. Eu já vou escondendo esses fiozinhos que ficaram pra cá, ó. E vou fazendo ponto sobre ponto ao redor dessa primeira carreira. Ela fica um pouquinho mais apertada, mas esse fio ele é tão macio, que até os pontinhos mais apertados, ó, a agulha desliza com muito mais facilidade. Eu adoro trabalhar com a lycra poliamida. Tá ficando assim, ó. Eu vou seguir fazendo essa carreira e volto com vocês para darmos continuidade ao trabalho. Pronto, gente, terminei aqui a minha primeira carreira. Vou fazer o fechamento como eu fiz lá nas anteriores. Insiro a agulha de trás para frente, puxo a argolinha lá para trás. Dou uma apertadinha aqui. Insiro a agulha no primeiro ponto e puxo uma argolinha para frente. Insiro a minha agulha na argolinha lá de trás, fico com as duas argolinhas e faço o primeiro ponto. Agora eu vou fazer mais 4 carreiras retas de ponto sobre ponto e ao final teremos um total de 5 carreiras de subida. Eu vou seguir fazendo e volto com vocês para mostrar como ficou. Pronto, terminei aqui o meu copinho, ó. Eu vou pegar a esteira aqui para mostrar para vocês como ele ficou um pouquinho larguinho mesmo, que essa era a ideia, porque aí ele vai ficar bem fácil de colocar e tirar de dentro da esteira. Eu prefiro assim, se quiserem fazer um pouquinho mais justinho, dá para fazer também. E agora vamos iniciar aqui a nossa primeira carreira com o próximo ponto. Faremos o fechamento daquela mesma forma. Insiro a agulha de trás para frente. Puxo a argolinha lá para trás. Insiro a agulha dentro desse primeiro ponto. Puxo uma outra argolinha aqui pra frente. Opa! Minha argolinha voltou aqui. Pronto. E insiro a agulha nessa argolinha que estava lá atrás. E agora faremos o seguinte. Iniciaremos fazendo 4 pontos baixos centrados.
os meus primeiros 4 pontos baixos centrados. E na sequência faremos o seguinte. Eu vou fazer 3 correntinhas. Vou pular 2 pontos. Eu vou contar pelas argolinhas de cima para a gente não confundir com os pontos centrados. Vou pular a primeira argolinha, a segunda argolinha e vou pegar aqui na terceira argolinha, ó. E vou fazer um ponto baixo. Ficou assim. Agora eu faço novamente mais 3 correntinhas. Pulo mais 2 pontinhos. E faço novamente um ponto baixo. Eu vou repetir isso ao redor de toda essa carreira. Faço mais 3 argolinhas. Pulo 2 argolinhas de cima. E fecho com um ponto baixo. Quando eu chegar aqui no final, eu tenho 1, 2 e aqui já tenho o meu primeiro ponto baixo do início da carreira. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer aquele mesmo processo de fechamento, alarguei a argolinha, inseri a agulha de trás para frente, vou puxar essa argolinha lá por dentro, ajusto um pouquinho. E aqui vou voltar a fazer os meus 4 pontos baixos centrados. Insiro a minha agulha aqui no meio desse ponto. Puxo o fio por dentro dela, insiro a agulha na argolinha lá de trás e faço o meu primeiro ponto da próxima carreira. Agora eu vou dar início à minha segunda carreira, que eu vou fazer da seguinte forma. Sigo fazendo aqui os 4 primeiros pontos baixos centrados. Ó, que vai fazer esse meinho aqui onde a gente vai colocar depois a nossa alça. E nesse primeiro buraquinho, nós vamos fazer um ponto baixo. Então, sempre que tiver buraquinho, é ponto baixo. Então, inicio aqui com um ponto baixo. Em seguida, faço as minhas 3 correntinhas. No próximo buraquinho, faremos um ponto baixo. 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas. Opa! Aqui mais um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo. 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas e finalizei com um espaço, então finalizo com um ponto baixo. O que acontece? A cada carreira nós teremos que ter 7 buraquinhos. Então aqui contando a carreira de baixo, tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buraquinhos. Então, nessa próxima carreira, eu vou ter que ter de novo 7 buraquinhos. Opa, caiu aqui a minha agulha, mas eu vou seguir contando com vocês. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aqui preciso fazer mais um buraquinho, então. Então, essa carreira eu vou finalizar fazendo 3 correntinhas. 1, 2, 3, que será o meu 7º buraquinho. Então, comecei com um ponto baixo,
e finalizei com 3 correntinhas. Dou uma largadinha. Opa. Puxo lá para trás. E já dou início à minha terceira carreira. Vou fazer novamente, aqui serão sempre 4 pontos baixos centrados. E agora, dessa vez, ao invés de o primeiro ponto da carreira anterior serem as correntinhas, nós temos um ponto baixo centrado. Isso significa que precisamos de 3 correntinhas lá em cima para passar por cima dele. Então, vamos lá. Vou começar fazendo 3 correntinhas dessa vez. Pulo ele, pego lá o buraco do meio e faço um ponto baixo. 3 correntinhas. Um ponto baixo no buraquinho. E vamos de novo até o fim. 3 correntinhas. Um ponto baixo lá no fim. 1, 2, 3 correntinhas. Mais um ponto baixo. Eu tô gravando aqui na rua, então às vezes bate um ventinho aqui e o meu tripé dá até uma balançadinha. E um ponto baixo. 3 correntinhas. E aqui, como a carreira anterior finalizou em 3 correntinhas, essa eu vou finalizar com um ponto baixo. Então, um ponto baixo e esse próprio ponto baixo é que eu já vou unir lá. Então, assim, ó, quando de um lado ele começa com correntinhas, do outro lado ele termina com ponto baixo e vice-versa. Quando de um lado começa com ponto baixo, do outro lado termina com as 3 correntinhas, para que a gente tenha o número certinho de buraquinhos que a gente deseja, que são 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buraquinhos, certinho. Vou virar aqui pra não... E vamos lá, vou fazer mais uma carreirinha com vocês, pra vocês verem direitinho como é que vai ficando. E depois eu sigo o trabalho e volto pra finalizar. Ó, os 4 primeiros pontos baixos centrados, aqui temos 3 correntinhas no na carreira de baixo, então isso significa que iniciaremos com um ponto baixo dentro dessas 3 correntinhas. 2, 3, pronto. Agora aqui. A carreira anterior tínhamos finalizado com um ponto baixo, isso significa que precisamos de 3 correntinhas passando por cima dele. Então, eu finalizo essa carreira com 3 correntinhas, unindo elas direto àquele primeiro ponto centrado. E subo para a próxima carreira. E nós vamos fazer assim até a parte superior da bolsinha. Vou fazer aqui mais 4, para vocês entenderem direitinho como é que fica a próxima, ó. Faremos o inverso da última carreira, para iniciar aqui com 3 correntinhas passando por cima desse pontinho aqui. Então é isso, gente, a gente vai seguir fazendo essa sequência até a altura que a gente deseja para nossa bolsinha, que é o tamanho da minha esteirinha, tá? Eu vou seguir fazendo e volto com vocês para mostrar como é que tá ficando. Ó, gente, até aqui ele ficou assim. Notem que o ponto fica bem esburacadinho mesmo, ó. Que a ideia é essa, aparecer a textura de dentro da esteirinha.
Aqui a parte de baixo, ó, ficou bem estruturadinha, com acabamento bem bonitinho também. E eu vou colocar a esteirinha dentro pra vocês verem como é que tá ficando. Ó, gente, já cheguei quase na metade e até aqui tá ficando assim. Ele fica com esses buraquinhos bem evidentes. Eu acho linda essa textura. Acho que tem tudo a ver com praia. Ó, se a gente levantar aqui vai dar pra ver também, ó, enxergar a textura da palhinha, que ficou uma graça. Então eu vou seguir fazendo até lá em cima e volto com vocês para finalizarmos os acabamentos. Pronto, gente, já fiz aqui até a altura que eu precisava. Na verdade eu fiz aqui, ó, uns 3 dedinhos a mais, aqui sobrando, ó, para cima, uns 3 dedinhos, para que a gente possa fazer aqui depois a amarração e o fechamento. Então agora eu vou tirar minha esteirinha aqui de dentro e vou iniciar o acabamento que a gente vai fazer aqui nessa pontinha, para que não fique a última carreira com esse ponto tão abertinho. Aqui tá o nosso primeiro ponto daqueles 4. Eu vou fazer os 4 pontos normalmente. Ó, os 4 pontos aqui dessa parte do meio. E agora eu vou fazer da seguinte forma. A cada buracão eu faço 2 pontos baixos. Quando chegar aqui no ponto baixo, eu faço um ponto baixo. Então, vou fazer 1, 2, e aqui eu vou fazer um ponto baixo centrado. Aproveitar para mostrar aqui para vocês meu companheirinho. Então, oi aí, Scooby. E voltando aqui, então, pra gente finalizar, fazer esse acabamentinho, eu vou fazer pontos baixíssimos ao redor de toda a última carreira, para dar um acabamento. Pronto, gente, acabamento finalizado, ó, ele ficou bem compridão, quase que não coube aqui no meu banquinho. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, eu fiz os pontos baixíssimos pra arrematar e no fim eu fiz aquele arremate invisível que nem eu ensinei lá na parte de baixo, lembra? Se quiser aprender é só voltar lá no início do vídeo, a gente vai colocando os fiozinhos e simulando esse Vzinho aqui. Então ficou assim, ó, do lado de cá tá assim, e do outro lado, assim. Agora, eu vou ensinar vocês a fechar essa partezinha de cima e a costurar a nossa alça de mão e a fazer a nossa alça mais comprida aqui para carregar a nossa bolsinha nas costas. Agora eu vou ensinar vocês a fazer aquela cordinha que vai fechar o nosso saquinho. Então, eu começo fazendo um anel mágico e puxo 2 correntinhas. Essa correntinha aqui já vai ser o meu primeiro ponto, então eu insiro a agulha no ponto anterior e puxo mais uma correntinha. Fiquei com 2 correntinhas. Agora, eu vou soltar a minha primeira correntinha, pressiono aqui essa base com o meu dedo para o ponto não fugir daqui e vou fazer o meu primeiro ponto. Volto com a agulha
dentro daquele segundo ponto e aí sim que eu faço ele. Agora, novamente, vamos repetir esse mesmo processo. Prendo com o dedo aqui esse segundo ponto, solto ele, faço aquele nosso primeiro ponto, volto a agulha para o segundo e aí sim eu faço ele e volto a ter 2 pontos na minha agulha. Mesma coisa, solto, faço esse, insiro novamente e aí sim faço esse ponto aqui. Vou fazer mais uma vez. Soltei, fiz o primeiro, retornei a agulha e fiz o segundo. Soltei, fiz o primeiro, retornei a agulha e fiz o segundo. Soltei, fiz o primeiro, retornei a agulha e fiz o segundo. Soltei, fiz o primeiro, retornei a agulha e fiz o segundo. E ele vai dando essa aparência de cordinha, como se fosse um rabinho de gato, ó. Notem que os pontos ficam uns de costas para os outros, ó. Uma parede de costas para outra. E aqui forma novamente esse mesmo desenho bonitinho de cordinha. Em todos os lados, ele fica com esse desenhinho. Fica uma graça. Ele é como se fosse um rabinho de gato ou um tricotinho feito com agulha de crochê. Dá para usar para várias outras coisas também. Eu vou fazer aproximadamente 70 centímetros dessa cordinha. Eu vou seguir fazendo e volto para mostrar para vocês como ela ficou prontinha. Ó, gente, tá aqui a minha cordinha prontinha. Eu fiz 70 centímetros, que é um comprimento que eu acho bom. Se quiser, dá para fazer um pouquinho mais curtinha. A minha ficou bem compridinha ou um pouquinho mais comprida. As pontinhas eu arrematei aqui e coloquei para dentro, puxei com a própria agulha de crochê aqui para dentro. E agora eu vou ensinar vocês a inserir ali no saquinho. Bom, vamos então inserir a cordinha aqui na parte superior do saquinho. Eu vou começar inserindo ela aqui pela frente, ó. Eu encontro bem o meio do meu saquinho, que é esse ponto aqui, e eu vou colocar na segunda carreira, de cima para baixo, de pontinhos furadinhos. Então, eu vou começar inserindo ela por esse aqui. Eu entro por ele e saio pelo próximo. Entro por um e saio por outro. Quando chegar aqui atrás, ó, lembra que aqui tinha um pontinho bem juntinho daqueles 4 finais? Então, aqui temos os 4 e mais aquele primeiro pontinho. Eu vou encontrar o meio dos meus 4 pontos e vou puxar a cordinha pelo meio deles. Entro por eles e saio lá pelo buracão que ficou aqui para o outro canto. E assim, vou entrando e saindo, ó, de um por outro. Até chegar aqui na frente novamente. Vou puxar um pouquinho mais pra cá. E ficou assim. Agora eu vou dar um nozinho pra fechar o saquinho. E o nosso fechamento ficou assim, com esse lacinho super fofo. Agora eu vou ensinar vocês a costurar a alça na parte de trás da bolsinha. Então, gente, eu vou fazer da seguinte forma. Eu faço um anel mágico. E puxo 5 argolinhas. Tenho aqui as minhas 5 argolinhas. Agora, eu vou inserir a agulha e ficar com a argolinha na agulha. Tiro uma, tiro 2, tiro 3 e tiro 4. Fiquei com um total de 5 argolinhas dentro da agulha. Agora eu vou tirar essas argolinhas da seguinte forma. A primeira eu puxo sozinha e as próximas eu vou puxar em duplas. Tiro 2,
fiquei com 4. Tiro mais 2, fiquei com 3. Tiro mais 2. E por fim, tiro outras 2. Ó, essa primeira carreira fica um pouquinho confusa, mas vamos para a próxima para vocês entenderem melhor. Agora a gente precisa voltar para o lado de lá com aquelas 5 argolinhas na agulha. Eu vou inserir agora a minha agulha dentro dos pontos de base aqui, ó. Esse aqui é um ponto, esse aqui é outro ponto, aqui temos outro ponto e aqui o último ponto. Então, o que que eu faço? Eu insiro a minha agulha aqui, ó, ela sai lá atrás. E eu puxo a primeira argolinha pro outro lado. Insiro novamente, puxo a segunda argolinha. Insiro mais uma vez, puxo mais uma argolinha, fiquei com 4 e no último pontinho, puxo a minha quinta argolinha. Tenho 5 argolinhas na minha agulha. Agora, eu vou retirar novamente elas da agulha da seguinte forma. A primeira sozinha e as próximas em dupla. Tiro 2, fiquei com 4, tiro 2, fiquei com 3, tiro 2, fiquei com 2 e tiro as 2 últimas. E repito o mesmo processo. Insiro a agulha no ponto, uma argolinha, insiro a agulha no outro ponto, outra argolinha, insiro a agulha no outro ponto, a minha quarta argolinha e lá naquele último pontinho. Oi, Scooby! Bateu no meu tripé. Até me perdi aqui. E fiquei com 5 argolinhas. Agora eu tiro a primeira sozinha. E as próximas em duplas. Novamente, insiro no ponto, puxo as argolinhas, fico com 5, a primeira sai sozinha e o restante em duplas. No início parece meio confuso, mas depois só vai, ainda mais nesse fio super macio, né? Se o fio é um pouquinho mais duro, esse ponto fica realmente um pouquinho mais difícil. Mas como, ó, ele tem bastante elastano, a agulha desliza. Primeiro sempre sozinho. Duplinhas. Nos próximos. Ó, e vai ficando mais ou menos com essa aparência. Eu vou fazer uma alça de aproximadamente 60 centímetros e volto com vocês para mostrar como ficou e começarmos a costurá-la na bolsinha. Ó, gente, já fiz 60 centímetros de alça, ela ficou assim. Olhem como fica linda essa textura, fica bem diferente. Dá para usar também para bolsa, para cesto, para qualquer outra ideia que vocês tenham. Dá para fazer mais fininha, dá para fazer mais grossinha. Ó, ela ficou bem elástica. Depois eu vou mostrar para vocês a bolsinha pendurada no ombro, para terem uma ideia de como fica o comprimento, se quiser fazer um pouquinho mais curtinha. Mas eu achei que ficou bem bom esse comprimento para a espessura do fio que eu fiz, né? Então agora nós vamos fazer o seguinte, eu deixei aqui um cordãozinho maior para a gente começar a costurar essa alça na parte traseira da bolsinha. Para isso eu vou pegar a minha agulha 5 milímetros, eu vou costurar a minha alça nessa carreira de baixo, daqui nós colocamos a cordinha. Então aqui eu coloquei a cordinha, eu vou inserir nessa carreira aqui. Para isso eu preciso levar essa cordinha lá para dentro da bolsinha. Então, ó, os nossos 4 pontos estão aqui, eu vou jogar minha cordinha lá para dentro. E vou começar a fazer a costura da minha alça, da seguinte forma. Eu insiro a minha agulha aqui, ó, aqui no primeiro ponto, né? Então, temos 4 pontos aqui, ó. 1, 2, 3 e o quarto aqui no final. Então, esse aqui é o meu primeiro ponto. Eu insiro nele, ó, dentro desse Vzinho aqui. E insiro lá no pontinho
da bolsa. Puxo o fiozinho lá de dentro. Esse primeiro fica mais apertadinho. E faço um ponto baixíssimo. Agora eu vou inserir aqui no meu segundo ponto. E no meu segundo ponto central ali também. Puxo mais uma vez e dou outro ponto baixíssimo. Insiro aqui no meu terceiro ponto. No terceiro ponto central também. E puxo pra cá e dou um ponto baixíssimo. Agora, vamos para o nosso último ponto. Insiro a agulha aqui. Insiro no meu último ponto. E dou um ponto baixíssimo. E é isso, ó, gente. Fica uma costura bem direitinha. Agora, eu puxo o fio que tá lá dentro aqui mesmo. Passo ele por aqui. Dou um nozinho, pode ser um nozinho simples ou um nozinho duplo. Ó, tem gente aqui me acompanhando. E faço um nozinho aqui, pode ser um nozinho duplo ou um nozinho simples. E arremato esse fio lá por dentro. Aí eu posso puxar por aqui, ó. Opa. E arrematar por aqui. Depois puxo lá por dentro, arremato por dentro também da bolsa, né? Que fica bem escondidinho. E depois já posso cortar esse fiozinho para ficar bem escondidinho. Agora vamos colocar aqui no outro lado, mas é mais ou menos a mesma engenharia. Ó, eu esqueci de dizer para vocês, esqueci de deixar um pouquinho mais compridinho esse primeiro aqui. Então eu mesmo que fiz essa emenda para o fio dar a costura, dar o tamanho certinho. Mas depois, quando editar o vídeo, eu vou avisar isso já lá no início. Seguinte, aqui vamos prender aqui, ó, nesses 4 pontos. Então, o mesmo esquema. Jogo esse fiozinho lá pra dentro. Posso até puxar pelo lado de cá. Identifico aqui, ó, os meus 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. Ó, 1, 2, 3 e vou pegar nesse último aqui que é o quarto. Então, vou inserir a agulha aqui no meu primeiro ponto e aqui no meu primeiro ponto também. E aí, puxo o fiozinho lá de dentro e dou um baixíssimo. No meu segundo ponto e no meu segundo ponto aqui de dentro também, puxo o fiozinho e dou um baixíssimo. Aqui, de novo. Puxo o fiozinho e dou um baixíssimo e o nozinho já ficou lá pra dentro. E aqui no meu último pontinho, puxo o fiozinho, dou um baixíssimo e aqui dou um nozinho. Vou dar um nozinho duplo. Ó. E ficou bem costuradinho. Novamente, eu vou esconder esse fiozinho aqui, joga lá por dentro, como vocês acharem melhor. E depois é só cortar. Agora vamos para a costura da alça de couro. Para costurar a nossa alcinha de couro na parte de trás da bolsinha, vamos precisar de 2 fiozinhos como esses, ó, mais ou menos desse tamanho. Que faremos a costura em X, bem nessa carreira aqui, ó, dos pontos centrados. Então, o que eu faço? Eu contei quantos pontos tem aqui desde a parte de cima até a parte de baixo. Deu 22 pontos bem no meio, então eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, aqui é o meio da minha bolsinha. O que eu preciso? Eu vou colocar entre... A minha alça tem 25 centímetros, tá? Eu calculei que eu vou deixar mais ou menos 6 pontos para cima e 6 pontos para baixo aqui entre a minha alça. Esse é o cálculo que eu faço normalmente para colocar até as alças nos cestos, né? Quantos pontos ficam entre um lado e outro para ficar bem centralizadinho. Então, daqui eu vou contar 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E na próxima carreira
eu vou costurar a minha alça. Então, dá pra colocar aqui, ó, por aqui mesmo. Se preferirem também fazer essa parte, eu vou inserir por aqui mesmo, ó. Puxo um pra cá e um pra cá. Aqui eu vou costurar, então, os buraquinhos de baixo. Inserir aqui, sair lá por cima. E esse outro lado, inserir aqui. E sair lá por cima, ó, já prendeu aqui nos 2 pontos de baixo. Peguei bem no centro do ponto. Agora, no próximo aqui, pego novamente no centro do ponto. Puxo lá pra dentro. Pego novamente no centro do próximo do ponto ao lado. E puxo. Agora aqui, ó, eu vou dar um nó bem forte. E escondo esses pedacinhos de fio que sobraram. Posso esconder por aqui mesmo, se preferir pode virar a bolsinha, para ficar mais fácil de escondê-la por dentro. Ó, vou puxar daqui pra cá. Já ficou bem escondidinho. Se quiser, dá para esconder mais uma vez. Dá uma puxadinha para os pontos não se apertarem. E corto essa sapinha aqui. Ó. E ficou assim a costura da nossa alcinha. Agora eu vou contar aqui, ó. Eu contei 6 pra cima, né? Aqui foi onde eu inseri, então 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora conto mais 6 pra baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui é onde eu vou inserir o buraquinho de baixo da minha etiquetinha. Vamos pegar aqui. Pronto. E repito o mesmo processo, agora pegando os 2 pontos de baixo. Puxo bem aqui e dou o meu nozinho triplo. Bom que a esteirinha não é uma coisa muito pesada, então, com certeza, essa alcinha aqui vai segurar. Vou esconder o meu fiozinho. E agora, vou virar aqui pra puxar pra cá. Ó, é bom sempre massagear bem pra não ficar muito marcado. E corto essas pontinhas. Ó, gente, assim ficou a minha alcinha de couro.
Fica uma graça, dá um super charme, além do que é super prática para quem quiser carregar com a mão também. Agora vamos para a costura da etiqueta. Ó, gente, para finalizar, eu costurei a minha etiqueta com aquela linha mais grossinha que eu falei para vocês, ó. Eu peguei aqui bem na parte de cima e de baixo do ponto, ó, na parte de cima e de baixo do ponto, e arrematei lá por trás. Eu acho que esse acabamento dá toda a diferença, além de divulgar a marca de quem fez. Agora eu vou mostrar umas imagens dela prontinha com a esteirinha dentro. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi mais uma videoaula em parceria com o Fiorecer. Não esquece de curtir esse vídeo e botar para seguir o canal da Fiorecer e da Mar de Maria Maker aqui no YouTube e também lá no Instagram. Muito obrigada e até a próxima!